Fala galera, bem-vindos ao canal. Eu sou o Bruno, falo aqui da Irlanda, de Dublin. Galera, hoje eu quero comentar com vocês. Eu recebo muito perguntas sobre isso, sobre como é vir para a Irlanda com visto de estudante, se está valendo a pena ou não. E aí eu vou fazer três cenários aí para deixar mais claro para vocês, tá? Antes de tudo, quero pedir aí para vocês deixarem a curtida, inscrever no canal e também eu farei um teste nesse vídeo, ao invés de eu ficar mostrando apenas eu vou filmar também com a câmera traseira, para vocês verem mais a cidade, tá bom? E aí vocês comentam o que vocês acham desse novo modelo, tá? Galera, então assim, para começar, né? é, Muita gente me pergunta, quais são as formas de imigrar, né? De ir para a Irlanda. E tem diferentes formas, né? Através de trabalho, né? Que aí você precisa de um patrocinador, tem quem tem a cidadania, né, um passaporte europeu, e tem aqui, é muito usada também, né, que eu diria que é a mais prática, né, a mais fácil, que é através do visto de estudante, tá? É, Só que assim, eu tenho conversado com muitas pessoas, né, que vêm nessa situação, com visto de estudante, e tem diferentes cenários, tá? E de certa forma dificuldades. E aí é muito importante também entender o que cada um busca, tá? Então, galera, quem tem visto de estudante, né, por lei, é permitido o trabalho de 20 horas, né? Só que assim, sendo bem sincero, a gente vê aí pessoas trabalhando muito mais tempo do que isso, como 30, 40, 50, 60 horas, né? Posso dizer que isso não é muito fiscalizado, tá? E aí, assim, qual que é o primeiro cenário, né? Vamos colocar a pessoa que trabalha 20 horas, né, e mais os estudos, né? Estudo de inglês. Se a gente for analisar, se eu não me engano, a aula de inglês ela costuma ser de segunda a quinta, tá? Na parte da tarde, acho que na maioria das escolas, e é por volta ali de 4 horas, se eu não me engano, tá? Então vocês podem ver que ocupa boa parte aí já do dia, né? Praticamente o período da tarde, né? Se você for considerar também a locomoção. E aí no restante do tempo, você trabalhando 20 horas, né, por semana, vamos considerar que você passa a ter mais ou menos um custo, um salário, né, de mais ou menos uns 1.100 euros, que equivale a essas 20 horas, tá? Se a gente for considerar que o aluguel da pessoa, né, chega a ser ali entre 500 a 700 euros, que eu acho que é a grande realidade aí de quem vem com visto de estudante, a gente vê que metade já do salário para para moradia, né? E aí se a gente pega, né, mais uns 200, 250 euros de alimentação, né? E aí a gente vê que já começa a sobrar mais ou menos uns 300 euros, né, 400 euros. E considerando que às vezes a gente sai, né, a pessoa tem que comprar roupa. Então você vê que o trabalhando 20 horas, né, acaba sendo um salário que fica bem empatado, né? Fica bem empatado. Só que a gente não está considerando, né? Por exemplo, dificilmente vai sobrar dinheiro esse salário de 20 horas para a pessoa depois querer renovar o curso de inglês, né? E a renovação do curso de inglês, ela é muito importante porque, se eu não me engano, cada curso, né, são 8 meses, né? Então o visto ele não tem uma diferença tão grande, né? Vai ser mais ou menos 8, 10 meses, se eu não me engano. Eu não consigo dizer com precisão, tá, galera? Porque não é minha condição, né? O que eu falo é baseado no que eu converso com amigos, né? Com outras pessoas que vieram como visto de estudante, né? Então, assim, para mim fica bem difícil, tá? Na minha opinião, trabalhando apenas 20 horas, você conseguir juntar dinheiro e conseguir renovar o curso, né? Eu digo questão financeira mesmo, tá? A gente tem ainda a questão dos impostos, né? Eu acho que 1.100 euros é muito pouco, tá? Por mês. Então, se a gente for agora para o cenário de 30 horas, já melhora a situação, né? Aí, galera, com 30 horas a gente pode estimar aí uns 1.500 por mês, né? Euros, 1.500, 1.600. E aí já começa, de repente,
Claro, a pessoa ela tem que ser muito bem regrada, né? Muito bem disciplinada, vamos dizer assim, né? Na questão de finanças, né? Do orçamento, para conseguir juntar o dinheiro para renovação, né? Então, só que aí qual que passa a ser a dificuldade você tendo mais horas trabalhadas, né? Aí a dificuldade já começa a ser a rotina. Estudar 4 horas por dia e trabalhar mais 30 já vai ficando mais complexo, né? A pessoa vai ser muito difícil para a pessoa que tem preguiça, né? Já adianto isso. Então a pessoa vai ter que ter mais, vai trabalhar mais, vai ter mais horas, né, fora de casa, menos horas de descanso, tá? Mas pelo menos vai conseguir ter mais fôlego no orçamento, tá? E aí a gente colocar aí 40, 50, 60 horas, já começa a ficar mais viável de repente para conseguir juntar mais dinheiro, pensando em renovação, né? Ou até mesmo juntar dinheiro. Só que aí, é claro, a pessoa, a vida social vai praticamente pro ralo, né? Vai ficar bem mais, a pessoa vai ficar praticamente estudando e trabalhando, né? Então, galera, vocês estão vendo que é praticamente uma, uma balança, né? E aí, assim, para a pessoa que pensa em ficar em médio e longo prazo na Europa, ela vai ter que juntar o dinheiro de alguma forma, se ela não tiver o dinheiro, né? Para ir renovando os cursos. E ainda se você renova os cursos, né, de inglês, porque você tem limite de renovação. Se eu não me engano, são 3, né? Para quem pensa em ficar a longo prazo, vai ter que fazer algo a mais no lado profissional, de repente, né? Por exemplo, estudar e ficar numa área em que tem falta no país, né? Alguns exemplos, as áreas manuais que são mais técnicas, né? Que tem mais barreira de entrada. Ó, aqui é uma universidade, ó. E então, assim, essas áreas que tem, por exemplo, mecânico, encanador, né? Eletricista, enfim, acho que mecânico de aeronaves, né? Todas essas áreas mais técnicas, braçais, em que não é qualquer pessoa que faz, né? Porque, galera, se você for trabalhar em hotel, em bar, né, em pub, restaurante, essas áreas manuais, dificilmente você vai ter um patrocinador, porque no final das contas são posições que qualquer pessoa consegue fazer, né? Agora, quando que tem uma empresa para patrocinar seu visto de trabalho, sua permanência no país? Quando você atua numa área em que a gente chama, né, de critical skill, né, que são habilidades críticas, né, que estão em falta no país, né? Então, eu entendo que eu vejo o visto de trabalho o, o- como o mais interessante, né, para quem não tem a cidadania, para tentar migrar para outro país, tá? Na minha opinião. E aí você pode construir isso no Brasil, ou então vindo para Irlanda como estudante, aí de repente você faz algum curso técnico aqui, né? Ou sei lá, alguma curso profissionalizante, faculdade, né? A Irlanda também é muito forte para a área de finanças, tecnologia, né? Galera, assim, muita gente pensa que é muito difícil, né? Mas eu vou dar um exemplo de um brasileiro que eu conheci aqui, né? Na minha primeira semana de Irlanda, né? Quando ainda estava no hostel procurando acomodação, ele veio para cá como visto de trabalho, né? E a área que ele atuava no Brasil era a área de usinagem, né? No caso, pessoa que trabalha em fábrica, né? Com maquinário, né? Que faz a usinagem de peças, né? Essa é uma área que no Brasil eu vejo que a gente tem bastante pessoas, né? Que atuam nessa área, principalmente na minha cidade, né? E de repente a pessoa consegue vir para cá com visto de trabalho, né? A gente vê que talvez no Brasil não é uma área super glamorizada, uma área de escritório, né? Mas é uma área que está em falta aqui, entendeu? Então eu vejo que isso daí é uma forma, né? E aí esse brasileiro ele basicamente aplicou, né? Se eu não me engano ele aplicou no LinkedIn ou no Indeed. E aí ele aplicou
E, e aí ele foi passando no processo, né? Aí quando chegou na parte da burocracia, ele comentou, é uma critical skill, né? Vocês conseguem me patrocinar, tal. E aí a empresa patrocinou a vinda dele, né? Então, eu vejo que essa é uma forma muito atrativa, tá? De migrar. Não apenas para a Irlanda, mas para qualquer país desenvolvido. São áreas que estão em falta, né? Galera, então essa é a minha percepção, tá? Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tenho conversado com muitas pessoas sobre isso. E pessoas que, de certa forma, se frustraram, sabe? Eu vi casos de pessoas que vieram com visto de estudante, gostaria de ficar aqui, mas a pessoa não trabalhava muito e aí não sobrava dinheiro para renovar o curso, né? Não sobrava dinheiro para investir em si próprio, né? Para conseguir, né, buscar a permanência aqui através do lado profissional, né, se qualificando em algo. Então isso daí, esse assunto eu achei muito importante aí estar compartilhando com vocês, tá? Mas é isso, galera. Me fala o que vocês acharam e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.